Ok. Então, essa é a nossa terceira aula de LaTeX. Então, hoje a gente ainda vai ver algumas coisas sobre equações, né? Mas nada ainda muito profundo, assim, né? Tudo ainda um pouco simples, nada de muito elaborado, tá? Acho que na próxima aula, hoje tem só uma coisinha um pouquinho elaborada. Na próxima aula é que a gente vai começar a fazer algumas coisas. Agora, como é que você trabalha de fato com algumas coisas elaboradas, né? Como se você está escrevendo um livro, um texto muito grande, tem algumas coisas que a gente tem que fazer, tá? Só para simplificar a vida, fica melhor, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente viu na última aula, por exemplo, o somatório e o produtório, tá? Esses operadores, eles têm uma versão grande, sabe? Em geral. Como... Vamos fazer, então, um exemplo. Por exemplo, o cup é como diria, a união, né? O somatório é com barra sum. Então, esse aqui é no formato texto e esse aqui no formato display. Tá certo? Então, o Big Cup, se você ver, que é o outro jeitinho, no formato texto vai ficar grandão. Tá? No formato normal, do display, até que nem tanto. Né? A gente pode fazer aqui. O Big Cup e o Cup. Por exemplo. Então, você vai ver aqui, já no formato display, naquele ali eu até que botei diferente, na hora de fazer o slide. Tá? Por isso que ficou meio igual. Eu devo ter colocado diferente. Mas, essa é a união no formato display normal e esse no formato display com big. Né? Então, ele vai, vamos aumentar aqui, fica melhor para enxergar. Certo? Então, você tem duas versões da união, por exemplo. Tá? Então, você botar em formato texto normal, aí você vai ter o cup e o big cup. Então, vai ficar dois diferentes aqui. Tá? Esse é em formato texto, né? O estilo texto que a gente falou na última aula. Tá bom? Então, esses são vários operadores que você pode ter para o grande e big, né? Ou não. Tá bom? Aqui está um exemplozinho. Outra coisa que a gente faz muito em fórmulas matemáticas é usar tipo um acento. Em especial, o chapeuzinho, né? A gente usa o barra em cima, né? Tipo a barra, como por exemplo, número complexo, conjugado de Z, né? Então, você bota barra, o comando, e a letra que você quer sublinhar, acentuar, melhor dizendo, fica dentro das chaves. Né? Da mesma forma, um vetor, tá certo? Um vetorzinho, você bota barra vec azinho, você pode botar ponto, 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 ou 3 pontos. Tá bom? Então, ele vai... esse pontinho aqui é usado, por exemplo, em equações diferenciais ordinárias. Quando você tem
equações vetoriais, a gente também uma notação é a ponto para a derivada, a linha. Ao invés de a linha, você bota a ponto. Tá? Então, esse é outro formato, uma forma de você botar acentos. Mas, em especial, essas coisas como a, vetor, né, e etc. Tá? Ok. Só que, às vezes, você precisa acentuar também várias letras. Então, você também tem comando para fazer isso. Se você usar o /hat para acentuar várias letras, ele vai fazer uma coisa assim. Ó. Tá? Por exemplo, vamos olhar aqui no nosso exemplo. /hat XYZ. Então, a gente compila e vai ver que ele vai fazer um chapeuzinho só nesse cara. Ele vai pegar e botar um chapeuzinho pequeno em todo mundo. Então, você tem que usar uma coisa chamada wide hat. Wide significa tipo comprido, né? A tradução seria mais ou menos tipo comprido, largo, né? Ou largo, né? Wide, né? E aí se você usa o wide, ele vai botar o chapéu, ele vai esticar o chapéu para ficar em tudo. Certo? Da mesma coisa, você tem wide till, tá? A mesma coisa. Agora, se você quer uma linha em todo mundo, você tem uma coisa chamada overline, ou seja, linha sobre. Over é sobre, né? Então, overline, para botar uma linha sobre todo mundo. Aqui é x mais y mais z, né? Tá? Então, é um overline sobre todo mundo. Tem o underline, né? Uma linha embaixo. E você tem, se você quer um tipo o vetor AB, né? Você quer uma seta longa, aí você tem que usar o over right arrow, né? Sobre uma reta para a direita. E você tem também a reta para a esquerda, né? Então, você tem isso. Por acaso, esse dia, ontem eu instalei de novo o LaTeX, essas coisas, né? Que eu fiz uma nova instalação aqui no computador, que eu estou usando agora, e aí dá para eu mostrar para vocês os símbolos do TechMaker, né? Esse aqui é o software TechMaker. Então, aqui, ó, por exemplo, do lado esquerdo, você vê aqui os comandos todos, tá vendo? Várias coisinhas que você vai poder... quando você não lembra, né? Esse tipo de aplicativo, ele coloca aqui para você. Tá? Somatório, interseção, produtório. Eu clico, ele bota lá o comando aqui. Bolinha pequena. Certo? Vou botar aqui embaixo. Bolinha pequena. Tá? Aí aqui tem outros símbolos. Aqui tem as setas que você pode usar. Tá vendo? É claro que tem um manual lá que vai ter uma tabela com todos os símbolos e o comando. Tá? Os símbolos gregos, alguns outros símbolos delimitadores, aqui outros símbolos delimitadores, e aqui, esses aqui são os últimos, e aqui são outras coisas, não precisa se preocupar aqui, porque aqui é o TIX, que a gente vai falar um pouco no final do curso, tá bom? Ok? Só para comentar isso. Eu lembrei que eu fiz isso, tá bom? Então, os aplicativos, né, que da outra vez que eu tinha mostrado eu tinha desconfigurado alguma coisa e não estava com esses símbolos. Ok. Então, outra coisa são os microespaços. O LaTeX, como a gente falou no início, ele cuida dos espaçamentos, mas às vezes esse espaçamento não fica muito perfeito nas fórmulas. Às vezes você pode dar uma melhorada estética, tá? E aí, para isso, você tem os comandos de pequenos ajustes, né? Esses comandos são os comandos para microespaços, tá?
Então, você tem barra vírgula, que é 1 microespaço, 2 pontos, 2 microespaços, e ponto e vírgula, 3 microespaços. Tá? E você tem a exclamação. A exclamação é microespaço negativo. É tipo, ele retrocede em microespaço. Tá? Então, em geral, para que você quer isso? Em geral, você tem naquele termo dx, que eu já falei antes, né? Mas agora eu fiquei de formalizar. Você usa, por exemplo, depois de uma raiz quadrada ou depois de uma fatorial. Né? Por exemplo, se você botar barra raiz quadrada do 2 e x, ou seja, raiz de 2 vezes x, o x fica colado demais aqui no 2. Ó. O x fica aqui coladinho no 2, tá vendo? Se você colocar um microespaço, com esse barra vírgula aqui, ó, ele vai dar um espacinho pequeno, mas que esteticamente você gostaria de fazer, sabe? Se você botar 2 fatorial vezes 15 fatorial, que é assim, ele vai produzir isso aqui. E vai ficar meio junto demais o número com o fatorial aqui, e esteticamente também pode ser que você não queira isso. Né? Não é que é obrigatório, isso aqui são coisas que não são obrigatórias, é só dicas estéticas se você quiser usar. Tá? Então, você poderia fazer um microespaço aqui para melhorar, que é aqui. Você bota um barra vírgula. Aqui é outro exemplo, né? Também se você sem o microespaço e com o microespaço. Tá? E, em geral, a gente faz um microespaço também entre a função e o dx, sabe? Aí você coloca um barra vírgula aqui para aumentar, tá bom? Aqui o exemplo faltou um negocinho. Na verdade, aí era para fazer outra coisa. Esse exemplo daqui, tá? Era para... A seta poderia alongar um pouquinho mais aqui, tá bom? Você pode colocar... Pode botar assim, e aí a seta aumenta um pouquinho, tá vendo? Deixa eu deletar esse cara aqui. Tá? Você poderia aumentar um pouquinho essa seta. Dá para passar um pouquinho aqui. Aí você bota um microespaço, ele entende que é para passar um pouquinho mais. Tá bom? E a gente tem uns operadores em matemática. A gente falou recentemente do seno, cosseno, tangente, logaritmo e tal, né? Esses aí são um tipo de operador. A gente tem alguns outros operadores também que podem ter limites inferiores. Tá? Em especial esses aqui. O mínimo, máximo, supremo, ínfimo, limite, limisup, chamado, limiinf, tá? Então, esses operadores admitem você passar um limite inferior com o underscore, né? Com aquele sinalzinho de underscore. Como é que funciona isso? Por exemplo, imagina que eu quero fazer isso aqui. Né? O máximo para x em AB de f de x. Então, eu posso colocar aqui underscore e entre chaves o que eu quero que fique aqui embaixo. Esse aqui está em formato texto, né? O estilo texto, melhor dizendo, e esse aqui está no estilo display, né? Que aí fica mais organizado. Né? Então, da mesma forma, você pode fazer o limite. Aqui faltou colocar as chaves. Desculpa aqui. Aqui faltam as chaves aqui. Né? Eu vou fazer ali o exemplo. Mas, basicamente, para colocar algo como limite do logaritmo de x quando x tende a 1. Ínfimo para x em a de f de x. Né? Então, tudo isso a gente faz com esses símbolos aí. Né? Então, vamos fazer aqui. Assim. Por exemplo, limite de x tendendo a 1, por exemplo, de ln de x. Né? Então,
Se eu faço aquilo, vai estar lá o limite do ln de x quando x seja 1. Mesma coisa eu posso fazer supremo, ou máximo, né? Máximo para x no intervalo menos 1, 3, da função x ao quadrado mais 1. Então, vai fazer aqui o máximo de x quadrado mais 1 com x no intervalo menos 1, 3. Tá? Então, o máximo, esse operador max, lim e outros lá, admitem você colocar isso, né, a um limite inferior. Né? Então, aqui está uma tabelinha pequena sobre sobre os operadores que aceitam isso. Tá? Um problema que a gente tem, principalmente de português, né? Do português, a gente tem um problema que é o barra sim produz o seno, bonitinho, né? Da mesma forma que o barra cos. Só que a gente não tem barra sem. O LaTeX foi feito em inglês. Então, esse cara aqui não tem. Então, a gente tem que criar ele. A gente cria um novo operador matemático usando esse cara daqui, ó, declare math operator. Esse comando você tem que dar lá no preâmbulo. Esse comando vai definir um novo operador. Você usa ele lá no preâmbulo. Esse comando está definido no pacote AMS Math, para poder fazer esse tipo de coisa. A forma desse comando é a seguinte, barra declare math operator, aí entre as primeiras chaves você tem que botar barra um certo nome, onde esse nome é o nome do operador que você está definindo, e aqui dentro da outra chave, a definição, que é o nome que vai aparecer. Entende? Vamos fazer aqui, né? O seno, né? Barra. Então, o nome que eu vou usar vai ser barra 100. E vai aparecer 100. Por exemplo, assim. Seno de x quadrado. Então, tá lá. Ó. Ele faz o seno, tá vendo? Com a letra diferente, tal, como se fosse um operador agora. Eu declarei um operador matemático lá para mim. Se eu quisesse um outro operador, por exemplo, barra max com acento, aí eu escrevo lá, max. Só que não boto... Aqui, como é o comando, eu não posso botar acento, tá bom? Eu só vou usar aquele nome lá. Eu estou usando a primeira letra aqui em maiúsculo, porque o barra max com letra minúscula já está definido. Então, para não ter problemas, a gente vai botar com letra maiúscula ali. Barra max. X menos 1. Vamos lá. Opa. Desculpa. Como está no formato em fórmula matemática, de certa forma, você tem que usar o acento da forma como a gente falou ali atrás. M acute, que é acento na letra A. Aí está ali, max x menos 1. Tá bom? Mas tem apenas um detalhe, então. Tá? Então, isso aqui é só o que você vai... Então, o comando é seno x e o resultado é seno de x, como a gente fez. Tá? Alguns operadores você quer que tenha subscrito, igual o limite que a gente usou. Então, para esses casos, o correto é você definir ele com estrela. Por exemplo, o máximo que eu defini ali atrás, para eu poder usar subscrito, eu tenho que usar com estrelinha. Então, aqui, para eu poder fazer ele com subscrito, eu vou botar com estrelinha.
que aí eu posso botar barra max x num conjunto D. Certo? Aí está lá, máximo com x em D, x menos 1. Tá bom? Ok? Alguma dúvida aí? Já está meio no meio. Tranquilo? Então, basicamente são comandinhos. Uma outra coisa que a gente gosta de usar, que a gente usa em matemática, são parênteses e símbolos que agrupam coisas, como colchete, chave, etc. Então, esses símbolos, eles não ficam legal às vezes, em alguns casos, né? Bom, antes de mais nada, chave, aquele delimitador do produto interno, a gente já chegou a falar, né, a barra vertical com 2 barras, etc. Elas são delimitadores. Agora, a gente quer que alguns delimitadores funcionem ainda melhor. A gente quer, por exemplo, imagina que eu tenho uma fração x mais 1 sobre y. E aí eu tenho uma parêntese delimitando eles. Ok? Aí eu compilo. Olha só como é que ficou feio. Né? O parênteses ficou pequeno com relação à fração. Porque a fração ficou uma coisa grande e o parênteses é pequeno. Esse é o tamanho do parênteses. Então, você precisa pedir para o LaTeX ajeitar isso. Tá? Isso aqui ele não ajeita. Você tem que pedir. Então, você aumenta esse delimitador. Então, tem 2 comandos para você fazer isso. Na verdade, tem 2 formas, inclusive. A primeira forma é a seguinte, usando barra left e barra right. Barra left você usa antes do delimitador esquerdo e barra right depois. Tá? E se você não tem um delimitador, seja na esquerda ou na direita, fechando a expressão que você quer delimitar, a gente tem que fechar ela obrigatoriamente com barra left ponto ou com barra right ponto. O ponto faz parte. Isso aí é para dizer quando termina a expressão, sabe? Tipo, por exemplo, vamos primeiro fazer esse cara daqui. Então, aqui eu quero um barra right, né? Porque aqui está terminando. E aqui barra left, porque aqui começa. Esse aqui é o delimitador da esquerda. Então, ele vai lá fazer o negócio. Ó, aí ele ajeita, tá vendo? Para o tamanho. Tá bom? Agora, imagina que eu tivesse isso aqui assim. Ó. É claro que o delimitador podia ser maior ainda, né? Mas imagina que eu tivesse x ao cubo menos x. Aqui assim. É só um problema. Vou ver aqui um exemplo. Agora tá. A construção elaborada para fazer o exemplo para vocês agora. De quando tem esse outro problema. Digamos que eu só quero ter o parênteses que fecha, né? Então, você precisa dizer aonde começa o seu operador. Então, você precisa dizer aqui left ponto. Pelo menos para dizer que ele vai olhar só para esse pedaço aqui da expressão. Tá? Então, se você faz isso, ele funciona apropriadamente. Tá? Ele precisa saber disso. Então, sempre que você tiver um barra left, tem que ter um barra right. Tá? É só esse cuidado. Para cada barra left tem que ter um barra right, para cada barra right tem que ter um barra left correspondente. Tá? Ele vai delimitar entre essas 2 coisas. Então, com isso, você consegue ajeitar coisas como essa fração. Tá?
Então, está aqui várias frações, delimitado, outra fração delimitando chaves. E tem um outro que é interessante, que é isso aqui. Imagina que você quer aquele tipo dy, dx, para x igual a b, né? Esse tipo de expressão. Então, isso aí é uma interessante, né? Que você precisa do barra right, barra left, né? Então, você precisa de dx, right, barra, x igual a b. E aí, você precisa do barra left. Ponto. Para dizer que é nessa expressão aí que eu vou olhar. Tá ali. Tá bom? Se não, você teria uma coisa. Vou botar aqui um. Daqui a pouco vai aparecer, acho que um operador grande, maior ainda. Tá? Então, essa é uma forma de você usar esses operadores, aumentar o operador para ficar mais elegante. Se eu não usasse esse barra left e barra right, uma coisa interessante, se eu não usasse esses dois aqui, tá vendo que aqui ficou até bonito, mas se eu não usar, ele vai ficar assim. Não fica, dá para usar, mas não fica muito bom, tá vendo? Fica uma barrinha com x igual a b, tá? Desse outro jeito fica melhor. Então, esse método anterior, ele é automático. O LaTeX é que vai usar o tamanho da expressão para fazer o delimitador, mas isso, às vezes, não produz resultado 100% correto. Tá? Em geral, vai estar muito bom. Mas, às vezes, ele não fica bom, e aí o AMS Math introduz uns ajustadores de delimitador, que é Big L, Big R, Big L, Big R, etc. Só que um Big é com B grande, o outro Big é com 2G e o outro é com B grande, 2GG. Então, ele vai aumentando. Tá? Então, vou... Aqui não tinha um exemplo, não. Vou fazer aqui o exemplo. Então, por exemplo, vamos pegar a fração aqui, vou fazer isso. Barra Big left, barra Big right. Então, vamos compilar. Aí tá ali, ó. Ele não aumentou muito, ele aumentou só um pouquinho. Aí você chega lá, vou botar aqui um Big maior ainda. Ele vai lá, aumentou mais. Aí você pode aumentar mais ainda. Vou botar no último já, que é o Big com 2G. E aí tá lá. Esse é o maior tamanho do fecha parênteses. Nota que esse outro ficou pequenininho, porque eu não fiz o mesmo. Para ficar igual, eu tenho que ir lá e botar o mesmo. Ele vai lá e ajusta para ficar grandão também. Tá? Outra coisa que a gente gosta de fazer às vezes é botar uma chave em cima ou uma chave embaixo de alguma coisa. Então você tem overbrace e underbrace. Certo? Então, overbrace e a sua expressão ou underbrace e a sua expressão. Tá? Acima da chave, né, você pode colocar um texto, onde você vai botar... Aqui não ficou certo, né? Não fiz a revisão. Aqui tem um chapeuzinho, né? Para botar elevado aqui. Então, overbrace, a sua expressão, chapeuzinho, equação. Então, isso ele faz um texto aqui em cima do overbrace. Ou, se você quiser, você pode usar no underbrace o underscore para botar uma coisinha embaixo. Como aqui. Certo? Então, por exemplo, está aqui, ó, overbrace, x mais y mais z, aí ele bota uma chavezinha com uma coisa em cima. Eu posso botar o barra underbrace, aí boto lá A, produto até o produto com A, underscore, N, barra, espacinho,
e o texto, fatores, N fatores. Porque lembra que eu estou em formato matemático, eu tenho que botar o texto com barra text. Tá? Então, você pode chegar aqui, fazer aqui em cima. Barra under brace, over brace. É só para dar uma olhada. Então tá lá, over brace, under brace. Aí se eu quiser no under brace colocar alguma coisa, boto alguma coisa. Isso no over brace. Vou botar aqui barra text, né? Texto. Ele vai aparecer lá, texto. Tá? Então, você tem essa opção também, outro comando que você pode fazer. Aqui está um exemplo elaborado, né? Que é você pode misturar esses caras aqui. Entende? Você vai botar um under brace nisso tudo. Então, imagina o seguinte, ó, vamos fazer... Como é que você pode fazer? Vamos botar aqui primeiro assim. Vamos ver como é que a gente pode produzir aquele texto. Então, é A mais C dots A mais 1 mais barra C dots mais 1 mais B mais barra C dots mais B. Né? Mais ou menos isso, né? Ok. Vou compilar aqui. Aí está aqui, ó, meu texto. Tá? Tá aqui o que é o texto. A mais A mais A mais A mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais B mais B mais B. Aí digamos que o A é N vezes. Aí eu vou botar aqui em cima. Assim. Então vamos lá, barra over brace A mais A mais A mais A. Isso aqui tudo está no over brace. Eu vou botar esse cara ali. Vou botar uma chave em cima, tá vendo? Vou botar também isso no B. Aí delimito ele. Ó, a gente vai construindo devagarzinho, não precisa ser rápido. Tá lá. B mais B mais B. Mas eu quero um texto aqui. Então, N vezes... Vou fechar aqui, né? Então, é importante você olhar aqui, olha, que você tem que fechar as chaves, né? E o editor de texto, ele te ajuda nisso. Tá? N barra text. Pronto. Vou botar aqui M vezes. NM. Olha lá. N vezes. Aqui faltou um espaço. A gente bota um espaço aqui. Barra espaço. E aí vai ficar bonito. Ok? Aí agora eu quero um underscore embaixo de tudo. Igual aqui, ó. Certo? Então eu tenho que botar um under brace, quer dizer, então barra under brace, todo mundo, ó, todo mundo, daqui até aqui, ó, tá vendo? Eu mando lá. Aí vai estar, ó, todo mundo. Aí eu quero um texto embaixo, então eu vou lá no finalzinho e coloco, tipo, N mais K mais M barra. Termos. Tem que fechar aqui. Pronto. Feito. Certo? Então, a gente foi construindo e conseguiu fazer essa coisa aqui. Tá? Tudo bem até aí? Tem dúvida? Então, algumas outras construções interessantes em matemática, esse aqui é muito usado, que é o begin cases, que é quando você tem casos, quando você define função por partes.
né? O cases, na verdade, é um ambiente, igual o document que a gente tem, né? O begin document e end document. Então, um ambiente chamado cases. Então, eu boto barra begin cases, barra end cases. Isso é usado dentro da equação matemática, né? Então, ele vai produzir coisas como isso aqui, ó. F de x igual a x, se x menor que 0, 1 se o x é maior ou igual a 0, menor que 2, x quadrado menos 1 se o x é maior ou igual a 2. Né? Então, esse alinhamento aqui, ele já faz automaticamente. Você não precisa se preocupar. Né? E é bem simples. Vamos fazer aqui. Também não é nada elaborado. F de x igual. Esses enter que eu dou aqui, você pode colocar ou não, você organiza do jeito que você gostar, tá bom? Por exemplo, begin cases e end cases. Então você bota aqui só para não esquecer, né, de botar o end. Aí vamos lá. Eu quero que seja tipo menos 1 se... vou só botar aqui uma coisa só para você entender a filosofia, tá? Então, tipo, f de x igual a menos 1, 4x, y. Esse barra, barra aqui pula a linha. Se eu quiser botar mais casos, eu boto A, Z, e B, 4 e 5, 45. Eu posso ir colocando quantos casos eu quiser, tá vendo? Tá. Ele fica tipo uma tabela com 2 colunas. É isso que ele vai produzir. Só que, em geral, a gente quer uma outra coisa, né? Eu quero que seja, por exemplo, menos 1, vírgula, se x menor que 0. Ó, ele vai fazer o menos 1 se o x é menor que 0. Aí vamos lá. Pode ser x barra text se 0 menor ou igual a x menor que 3. 4, tá bom. Aí eu vou lá, vai ficar ó, x, se o x menor ou igual a 4. E vamos botar tipo x mais 3. Se o x maior ou igual a 4. Pronto, esse aqui sai fora, esse aqui sai fora. Tá pronto. Tá ali. Entende? Então, essa organização que eu coloquei aqui assim, ó, é só para ficar mais legível. A gente, às vezes, até pode botar assim, ó, o e-comercial alinhado, sabe? Esse cara daqui alinhado, tá vendo? Você pode botar assim, tudo organizadinho. Só para você ter uma organização. A vírgula você pode alinhar. Não tem problema, porque esses espaços não são contados. Lembra? Então, você pode compilar, vai dar a mesma coisa. Entende? Se você quiser, você ainda pode fazer assim, você pode botar o barra begin case tudo junto. Você pode até fazer isso aqui assim. Ok? Tudo na linha só. Também funciona. Só que fica muito feio, tá vendo? Por isso que a gente acaba deixando nesse formato, sabe? A gente acaba fazendo assim só para deixar uma organização para você poder ter alguma legibilidade do texto, da formulinha que você está escrevendo. Tá? Tá bom? Esse de baixo aqui é só um outro exemplo. Também fácil de fazer. Tá? Esse e-comercial aqui, você pode botar ou não. Se você quiser, você pode tirar. Se eu tirar, é óbvio que vai ficar feio, tá vendo? Ele não vai ter esse alinhamento, tá vendo? Você pode até tirar, mas não vai ter esse alinhamento. Tá? Então, esse e-comercial é o que separa ali as colunazinhas. Tá vendo? E só pode usar uma. Nesse caso aqui, que é o cases, é só dois. É só um e-comercial. Vai ter 2 colunas só. Tá bom? Ok. Então, outra coisa que a gente tem são matrizes. Né? Interessante também. Matrizes, então, está definida lá no MS Math através de 6 ambientes. Tá?
Então, a forma de fazer matrizes é semelhante ao cases que a gente fez aqui atrás. E as 6 formatos são essas aqui. Eles são ambientes, né? Então, você vai ter o begin matrix, P-matrix, B-matrix, V-matrix, B grande matrix e V grande matrix. Cada um deles é assim. Um é sem parênteses, o outro é com parênteses, o outro é com brackets, né, que é colchetes, o outro é com barra vertical, o outro é com chave, o outro é com aquelas 2 barras, né, tipo de norma. Então, vamos fazer uma pequena matriz aqui. Lá, 4, 5, menos 6. Ali. Com parênteses, tá vendo? Com parênteses, P matrix, B matrix. Se eu botar B, vai ficar com tipo colchete. Aquela matriz que é tipo um colchete aqui. Aí fica uma questão de gosto, sabe? Se você não botar nada, é nada. Se você botar a barra vertical, tipo V-matrix, opa. Vou botar 2 barrinhas, tipo determinante. Certo? Então, tem várias formas de você fazer. Tá bom? Então, o que a gente tem que entender aqui? Esse E comercial, aqui, separa colunas. Tá vendo? Separa colunas. E o barra, barra, pula a linha. Tá bom? Então, é simples assim, fazer matriz. O E comercial separa a coluna, o barra, barra, linhas. Entende? É claro que as coisas têm que ter uma organização. Eu não lembro atualmente como é que ele faz aqui, qual o erro que ele dá. Até que ele aceita. Né? Nesse caso aqui ele não dá erro. Ele aceita, bota as colunas. Se você botar mais colunas numa linha do que nas outras, ele até que atualmente não dá erro. Né? Ele só vai deixar vazio lá em cima. Né? Então, em geral, novamente, se você quiser colocar tudo alinhado assim, você pode, certo? Pode fazer isso. Mas, em geral, fica feio a legibilidade. Em geral, a gente, pelo menos eu, prefiro muito botar assim. Fica mais fácil de eu enxergar. Né? Então, tipo, você quer, tipo assim, A é igual a essa matriz. Você também pode escrever, ó, A igual a essa matriz aí. Tá lá. A igual a isso aqui, esse determinante, nesse caso. Então, você pode fazer isso. Tá? E para a gente concluir por hoje, né, hoje não seria muito longo, a gente tem as letras que a gente usa. Aqui são letras usadas quando você está na fórmula matemática. Tá? Então, quando eu estou na fórmula matemática, você usa o comando math-rm, tem um barra text, é claro. Né? Se você não quiser ficar lembrando nem nada, e usar o texto que está sendo usado lá normal. Mas você pode usar texto itálico, texto em fonte sans serif, texto em tipo letra de máquina e texto em negrito. Esse aqui é até usado um pouco. Né? Tipo, você quer um vetor, né? É comum a gente, em matemática, usar vetor em negrito. Né? Tipo assim... É claro que a gente faz tipo V igual a 1, 0, menos 1. Essa é uma forma de escrever o vetor, né?
Vzinho igual a 101. Mas em textos matemáticos é mais comum você fazer em negrito. Então você usa o MathBR, MathBF, né, que é bold fonts. Que aí fica assim. V, maiúsculo, negrito. Tá certo? Tá? Fica um V em negrito. Esse é um deles que a gente usa um pouco. Né? Então, esse aqui a gente usa mais. Dentro da fórmula matemática, isso aqui a gente usa. E outros dois que a gente usa mais ainda, é esses dois em vermelho, que é o MathCal e o MathBB. Todos esses aqui anteriores, você tem a versão em letra minúscula. Esses outros dois aqui é só para letra maiúscula. Tá? Então, o MathCal você pode pensar que é caligráfico. Né? Cal de caligráfico. Tipo aquelas letras um pouco frescas, né? Que o texto coloca, é feito com isso daqui. MathCal. Sabe? Então, A, B, C, D, F, G, etc. é feito assim. E por exemplo, número real, número complexo, número inteiro, sabe? O conjunto dos inteiros, o corpo F, esse tipo de coisa, muitas vezes você usa esse MathBB. Né? Então, você bota lá, tipo, x pertencente a R. Sabe? Aparece lá, x pertencente a R. Tá? Então, é o MathBB que a gente usa. Então, é essa fonte que a gente acaba usando para fazer a letrinha bonita dos números reais. Tá? Então, esse MathBB. Tem um outro, né, que acho que antigamente se usava um pouco mais. Hoje em dia, não conheço o texto que faça uso delas, que é o MathFrak, que é esse tipo de letra aqui. Que está aqui algumas, né? A, B, C, D, E, etc. Né? Tipo uma letra gótica, né? Tá? Ok. Bom, por hoje é isso. Eu vou tirar dúvidas aí, se vocês quiserem. Né, de alguma coisa da aula de hoje. E também vou tirar dúvida aí de quem tiver com dificuldade no LaTeX. Eu acho que tinha gente que tem uma ou duas pessoas, devia ter lá, que tem dificuldade no LaTeX, e talvez eu tire a dúvida hoje, se a pessoa estiver online. E aí, ninguém tem dúvida? Então, ok. Então, vou parar aqui a gravação da aula de hoje, né? Sem dúvida.